Muito bem, pessoal. Retornando aqui ao professor Tiago, estamos falando da disciplina de Gestão de Tecnologia da Informação. Nós estávamos falando sobre o planejamento estratégico dentro de uma organização e esse planejamento estratégico, ele tem como seu componente também a área de TI. Tá? Ou seja, o Centro de Tecnologia de Informação, ou qualquer nome que tenha essa área dentro da empresa, ele faz parte do desenho, do mapeamento estratégico da organização. A tomada de decisão de qualquer tipo de empresa depende de TI. Por exemplo, se a organização quer lançar um novo produto ou serviço no mercado, tem que ver se sistemas atendem a essa modificação. Se a empresa precisa fazer uma alteração dentro dos seus sistemas para atender uma legislação, seja federal, estadual, municipal, etc., é necessário que TI seja envolvida para que você saiba em quanto tempo aquilo ali pode ser feito. Tá? Então, quando se fala em planejamento estratégico, eu estou falando de um planejamento do nível da cúpula da organização, ou seja, diretoria, diretores, diretoras, vice-presidentes e o presidente da empresa, o CEO da empresa. Tá? É o planejamento estratégico. Eu tenho num outro nível um pouco mais baixo que eu chamo de planejamento tático. Planejamento tático, ele fica aí a nível gerencial, tá? Gerentes, subgerentes, coordenações de área, etc. E eu tenho o planejamento operacional, que é o dia a dia, como eu já falei, é o que a gente chama de chão de fábrica, tá? Bom, nós estávamos falando sobre esse planejamento, só quero relembrar um pouco com vocês essas etapas do planejamento. Missão e visão. Missão da empresa, a que ela se propõe e aonde ela quer chegar, né, com a visão. Análise dos ambientes, ambiente interno, ambiente externo, tá? Essa visão sistêmica. Definição dos objetivos, né? Situação atual, análise interna, por exemplo, a própria matriz SWOT, onde eu faço análise interna das potencialidades, das fraquezas, né, das forças, das fraquezas. Definição da estratégia, a forma como será, como vai agir e os desdobramentos da estratégia. E depois nós temos a etapa de feedback e controle. Isso é legal, que eu vou falar um pouquinho mais sobre feedback, sobre controle já, quando a gente vai falando do ciclo PDCA. Bom, então nós temos a análise SWOT e nós temos a matriz BCG, do Boston Consulting Group. Participação relativa de mercado. Isso aqui é uma matriz interessante que ela avalia, tá, o crescimento do mercado. Tá? Imagina a sua empresa, a sua organização. Ela tem produtos e serviços. Então ali você tem o produto estrela, que é onde eu tenho uma participação relativa de mercado alta e o crescimento do mercado alto. É o produto estrela, é o que sustenta o negócio. Eu tenho o produto vaca leiteira, que é aquele produto que o crescimento de mercado dele é baixo, mas é estável e a participação relativa no mercado é alta. Então é um produto vaca leiteira, tá sempre ali. Eu tenho o abacaxi, que é o que eu tenho que tirar fora. Ele tem um crescimento baixo e a participação relativa de mercado dele é baixa, né? Então será que esse produto aqui, ou esse serviço, me dá lucro? E eu tenho aquele produto em que o crescimento de mercado dele é alto, só que a participação dele é baixa. Então o que está acontecendo? Eu tenho que perguntar. Então essa matriz é uma forma de você, também é uma das ferramentas de você fazer essa análise. Lembra que eu comentei com vocês que a própria matriz SWOT, ou FOFA, né, é uma ferramenta de análise útil para você traçar a estratégia. A matriz BCG é uma outra dessas ferramentas. O BSC é uma outra ferramenta. Agora, tem algo
bem simples que eu gosto muito de utilizar, que é o que a gente chama de ciclo PDCA. Então, vamos lá. PDCA. O que é PDCA? Plan, Do, Check, Action. O PDCA é uma ferramenta também de administração. Lembrando que o que é o objetivo da administração, né? Atingir resultados, né, através de pessoas. É uma das definições clássicas. Então, é uma ferramenta da administração, o ciclo PDCA. E pode ser utilizado em qualquer um desses níveis aqui, estratégico, tático, operacional. Ele prega o seguinte: planejar, realizar, fazer, checar e ajustar. Lembra do feedback? O feedback está aqui também. Vamos esmiuçar um pouco mais esses conceitos aqui. Eu tenho a fase de planejamento, onde eu vou estabelecer metas, analisar o processo e definir a forma de trabalho. É aquele momento em que você desenha, é aquele momento em que você traça o plano do que vai ser feito, tá? Planejamento. Depois eu tenho a etapa de execução. O que foi planejado eu vou fazer, eu vou executar, eu vou realizar. Se você tem o hábito salutar de desenvolver um planejamento financeiro pessoal, você sabe, você tem o seu planejamento do mês. O que eu vou ganhar no próximo mês e o que está planejado eu gastar. X com alimentação, com moradia, com transporte, seja gasolina, seja táxi, Uber, aplicativo de transporte, etc. Gastos pessoais, extras, saídas, passeios, etc. E depois você tem o mês seguinte em que acontece o quê? A execução. É onde efetivamente você vai gastar. E aí nós passamos para a terceira etapa do PDCA, que é a etapa cheque. É a fase de verificação. É onde eu avalio os resultados. É onde eu confronto o planejado com o realizado. Será que o que eu planejei fazer é o que eu realmente fiz? Sim ou não? Verificar o trabalho realizado. Levantar o que efetivamente foi executado. Para depois, na última etapa do PDCA, que é a etapa de action, eu vou ter o quê? Agir de acordo com o avaliado. É onde eu faço os ajustes. Planejei gastar 1.000 no supermercado, gastei 1.300. Onde que eu errei? O que eu preciso ajustar? O planejamento foi errado? O planejamento foi certo? Não, mas houve mudança, os produtos subiram, etc. Então você faz o ajuste no seu planejamento. O ideal é você planejar e realizar o que planejou. Mas claro, o plano existe, deve ser feito, deve ser delineado antes, mas nem sempre ele é real. E aí que entra o quê? Essa etapa de ajuste. Agora, você executar sem planejar, aí é loucura. Você tem que ter o planejamento, que é um parâmetro. Você tem aquele parâmetro do que você vai fazer. Bom, aí eu tenho então aqui o ciclo PDCA. Definir meta, definir método, que é diferente. Meta é onde eu quero chegar, método, como eu vou chegar. Educar, treinar, executar, coletar dados, né, que é o do. Checar, metas e resultados. O resultado efetivo comparado, comparável com a meta e a ação corretiva, tá bom? Planejar, fazer, verificar e agir. Eu tenho aqui o PDCA. Então olha que legal. Quando a gente fala de gestão de tecnologia da informação, é interessante a gente pensar que a parte de TI, nós sabemos, tecnologia da informação. Até é legal se você trouxer isso para a área de educação, você tem a TIC, ou TIC, que é a tecnologia da informação e da comunicação, tá? Beleza, então eu tenho aqui gestão de TI. E gestão, o que é gerir, o que é administrar, né? Parte das ações da administração é o planejamento, tá? Planejamento
é um dos processos administrativos. Planejamento, organização, direção e controle, administração clássica aí. Então, planejamento é uma das etapas, é uma das tarefas, né, da administração. Então, quando eu falo de planejamento e estratégico, eu penso lá na frente. Certo? É isso. Então, assim, o que eu gostaria de passar para vocês nesse nosso bate-papo aí, mais como uma revisão, é a questão do PDCA e do planejamento estratégico. Só lembrando a vocês que nós temos lá dentro da disciplina, nós temos uma atividade, que é a atividade 1, sobre planejamento estratégico, e eu tenho a atividade 2, sobre governança corporativa. Essa atividade 2 também já está prevista, já está publicada para que vocês façam a entrega. Essa atividade 2, ela também já foi trabalhada com vocês, e para realizá-la você vai depender de alguns artigos. Então eu separei aqui 3 artigos. 2 são essenciais e o terceiro ele é um artigo adicional, tá? O primeiro artigo é um artigo de governança corporativa. E uma coisa interessante que eu gosto muito de falar com os alunos é o seguinte: quando você pega um artigo científico para ler, primeiro, você verifica o seguinte: qual é a revista que ele foi publicado. Geralmente a revista tem um ISSN, que é semelhante ao ISBN de livro, eu tenho o ISSN de revistas, tá? Então aqui é uma revista da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, Brasil. Um estudo exploratório sobre o estágio da governança corporativa nas empresas brasileiras. O autor é o Marcos Marinelli. Então você tem o título do artigo, você tem aqui o autor ou autores, geralmente um artigo científico traz aí a universidade, o departamento em que esse professor ou que esse pesquisador, que esse aluno é. O aluno de mestrado, de doutorado, de pós-graduação está sempre aí. Primeira coisa que você faz é ler o resumo do artigo. Você lê o resumo e pega as palavras-chave, tá? Aqui vai te dar uma ideia do que é o artigo. Geralmente, essas palavras-chave são 3 a 5. Então eu tenho aqui governança corporativa, conselho, melhores práticas. Se você está fazendo uma pesquisa para o seu trabalho de conclusão de curso, você vai ter que ter levantado aí alguns artigos, e uma forma de você saber se aquele artigo te interessa ou não, está relacionado ou não à sua área, é pelo resumo, tá? Obrigatoriamente todo artigo tem um resumo em um outro idioma, ou inglês, ou espanhol, ou francês, sei lá. Aí, depois disso, você passa os olhos no artigo se atentando aos títulos, subtítulos, gráficos, diagramas, tá? Então aqui, por exemplo, você tem um gráfico, você tem aqui característica da governança corporativa. Você dá uma passada rápida, uma pré-leitura, governança corporativa nos Estados Unidos, para você já ir se acostumando com o texto, tá? Governança corporativa no mundo, aqui é a primeira coluna, a segunda, né? Então vem Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, não é isso? Então olha só, eu já tenho uma noção, Japão, França, Itália. Então olha só que legal, só de ler os títulos e subtítulos, já percebi que ele deu ele fez um overview, né, um voo panorâmico em alguns países. E depois trouxe com outro título para o Brasil. Aí vai falar do modelo empresarial brasileiro. Olha só, eu só estou passando os olhos no artigo, tá? No final ele fala do valor da governança. Novo gráfico, comparando aqui PIB, milhões de habitantes, não é isso? E o IPO. Depois ele desce. Eu tenho uma outra tabela aqui. Adoção de práticas de governança corporativa por categoria. No conselho de administração, conselheiro, transparência e vai. Percepção sobre as práticas de governança corporativa por categoria. E por último, considerações finais. Aí aqui você lê, tá? Faz uma leitura rápida, mas lê completa as considerações finais. Beleza. Acabou de ler? Vem para as referências. Se é a sua área de domínio, de estudo, você vai perceber
Alguns autores que você já está acostumado vão aparecer, né? Almeida, Anshan, Câmara de Comércio Americana, a lá, Carson, vamos ver o que mais tem aqui, Herbert, McKinsey, tá aqui, Mônaco, Montgomery e por aí vai, tá? Silveira. Então pode ser que se você estiver acostumado com aquela área, alguns artigos vão aí despontar, né? E é isso, essa é a pré-leitura. Depois, então, o que nós fizemos, né? Leu o resumo, palavras-chave, passou os olhos com atenção ao título, subtítulo, gráficos, tabelas, quadros. Considerações finais, eu leio tudo, olha só que bacana. O resumo você já sabe do que vai tratar, considerações finais você sabe onde o cara chegou. E você tem uma ideia do meio. Então 11 páginas, eu gastei aí 5 minutos, né, 10 minutos nessa primeira pré-leitura. Legal. Quiser anotar alguma coisa? Anote. Agora sim, você vai voltar e faz a leitura atenta. Cuidado, ler o artigo é uma coisa, estudar é outra, né? Leitura atenta, anote os pontos principais, as ideias principais do autor. Chega no final dessa leitura, faz qualquer coisa que você lê, livro, palestra, aula que você assistir, faz uma anotação sua. Seja aí no computador, no Word, no Evernote, onde você quiser, na mão. E coloca assim, olha, esse artigo tratou isso, isso e isso e mostrou isso, isso e isso, com as suas palavras. Se você precisasse explicar para alguém o artigo que você acabou de ler em duas frases, 2 parágrafos, como você explicaria? Tá certo? É isso aí. Então nós temos aqui esse primeiro artigo, tem o segundo e o terceiro, e depois você vai ter essa atividade de governança corporativa, onde eu tenho aqui um questionário para vocês responderem. Esse questionário, tá? Ele vai ser entregue no dia 22 de agosto, tá bom? É isso daí. Nós vamos continuar a nossa discussão de gestão de TI sobre práticas de administração de tecnologia da informação na nossa próxima aula. É isso aí.